Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor Tiago de Mello e o nosso tema, a abordagem de hoje, com um tom provocativo, é conversarmos sobre farmacologia depois dos 30. Ao longo da palestra, vocês vão passar a perceber qual é o trocadilho aí da ideia depois dos 30, ok? Surpresa! Mas todo profissional da área de saúde, ele se depara com um certo desafio durante a sua graduação. O desafio é de aprender farmacologia, geralmente visto em disciplinas do quarto, quinto ou sexto período. Ao mesmo tempo, o aluno às vezes está vendo fisiologia, patologia, está entendendo ainda os processos bioquímicos, e já existe agora a imposição da intervenção química sobre um processo fisiopatológico, que nem sempre é tão fácil. Cada semana, uma nova matéria. Essa matéria geralmente fica a ser prometida, a ser revista na parte profissionalizante, durante os estágios. E, normalmente, durante os estágios existem as partes burocráticas, existe o ativismo e, muitas vezes, não é revisitado aquilo que é estudado classicamente em diversos livros, que sejam Goodman, que seja o Katzung, Hangdale ou o próprio Golan. E notem que desses três de cima e mais um de baixo aqui são livros traduzidos, que não revelam o contexto da farmacologia nacional, o contexto da farmacologia da Bahia, do Nordeste, da cidade de Itabuna, ou de Ilhéus, ou de Salvador. São contextos diferentes, nem sempre atribuídos aqui como os clássicos livros que lemos durante a graduação. E ainda temos os desafios de alguns livros como opção, né, de serem lidos aqui de origem nacional, mas nem sempre tão completos. E aí, geralmente, essas aulas que são realizadas nos quartos e quintos períodos passam a ser o alicerce para o exercício da profissão ao longo do tempo. E aí você, depois de formado, com 4, 5 anos, 10 anos de experiência, não voltando mais à área da academia, não pensando mais sobre farmacologia, passa a desenvolver alguns conceitos até mesmo individuais, levando cada um com a sua estrada de experiência, mas sem uma troca importante de informações. É nesse contexto que eu idealizei um projeto chamado Farmacologia na Prática. Então, temos no YouTube a Farmacologia na Prática e também no Instagram o Farmaco na Prática, a fim de difundir o conhecimento da farmacologia de uma maneira mais fluida, contextualizada ao cenário nacional, observando os contextos que acontecem ao nosso redor nas últimas semanas, nos meses. Por exemplo, na Covid, quanta conversa importante, e isso você não encontra em nenhum livro de farmacologia, até porque esses livros levam geralmente de 3 a 4 anos para serem escritos, depois mais 2, 3 anos para ser traduzido, ou seja, um livro novo que você compra de farmacologia, ele já está desatualizado em torno de 7 anos. Então, nesse projeto, por um assunto que eu sou apaixonado, sou graduado em farmácia, sou mestre e doutor em ciências fisiológicas e pós-doutor em farmacologia pela Universidade de Santiago de Compostela e atuo aqui no Espírito Santo, no Instituto Federal e na Universidade Vila Velha para o programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas. E aí moro nessa cidade aqui, maravilhosa, Vila Velha, com seus 485 anos, e fico imaginando o que seria ali 485 anos atrás para falar sobre farmacologia. Bom, a farmaco estuda, na verdade, as substâncias químicas exercendo seus efeitos biológicos, mas nada sobre receptor, nada sobre interações medicamentosas, fazendo aqui apenas um update, né? Imagina ali, em torno de 1500 e pouco, século XVI, não se sabia nem que coração era uma bomba propulsora de sangue. Isso só foi descoberto em 1628 por William Harvey, na Inglaterra. Então, vejam como que nós avançamos ao longo do tempo e a farmacologia, então, anda a galopes, né? Assim como escrito no livro do Goodman e Gilman, eu sou a favor demais dessa frase, assim como outras áreas biomédicas, é fundamentada mais em princípios de experimentação do que em dogmas, sendo, portanto, uma disciplina cheia de fronteiras ilimitadas e inconstantes. Eu me formei em Ouro Preto, a primeira escola de farmácia da América Latina. Ali, em 1839, não se tinha a cadeira de farmacologia, até porque nessa fase não se sabia nem, por exemplo, o que eram receptores, ou então a química orgânica ainda andava a passos muito, muito curtinhos.
A síntese da ureia, a partir do tiocianato de amônio, também aconteceu no século XIX. Então, para você ter uma ideia, buscando aqui uma simples palavra, ó, receptor, né? Que a gente fala tanto hoje de receptores na farmacologia, isso só ganhou maior notoriedade a partir do século XX. Em meados de 1920, 1930, começaram a se investigar possibilidades de receptores. Portanto, antes disso, ninguém falava sobre antihipertensivos, sobre antidiabéticos, antidepressivos, antidislipidêmicos, antimicrobianos. Veja que nós estamos, então, numa primeira geração que conversa de uma maneira mais frequente sobre farmacologia. Eu tive o prazer de visitar na Alemanha um museu de farmácia, em Heidelberg, num castelo, e lá me deparei com uma bolsa muito interessante, uma bolsa que os soldados da Segunda Guerra Mundial andavam a tiracolo. O que eles tinham como recurso para tratamento? Óleo anti-inflamatório da época era ácido acetilsalicílico, 500 miligramas, tinha 30 miligramas de ópio, na verdade o extrato, não era nem da morfina, de ruibarbo, como um agente catártico, cardiazol, que é hoje chamado de pentilenotetrazol, a gente só usa para poder induzir convulsão em camundongos, de maneira alguma seria hoje utilizado na área clínica, e bicarbonato de sódio. Mais nada. Então, imagina aqui o que seriam os desafios de um guerrilheiro ali, ó, uma bolsinha, a gente vê aqui até a data, ó, 1941, durante aí a fase quente da Segunda Guerra Mundial, né? E aí, muitas vezes, nós que estamos no nosso dia a dia da farmácia, a gente, às vezes, deixa para lá um grande elefante dentro da sala. A gente está procurando outras coisas e tem, de fato, diversos assuntos que precisam ser melhor questionados, investigados, refletidos, para que a população não sofra tanto com as substâncias químicas que temos em questão. De fato, elas podem ser diversas soluções para várias mazelas, mas nem sempre são as ferramentas ideais para a consertar alguns distúrbios, né? Então, nós devemos seguir as evidências, saber que a farmacologia está ancorada na ciência, e a ciência é uma casa de 2 andares, onde eu vejo no primeiro andar o quê? Eu vejo, na verdade, coleta de dados, eu faço descobertas, eu observo, eu testo, e a partir das experiências nós interpretamos. E a partir daqui, então, nós filosofamos, nós trazemos novas ideias, nós hipotetizamos, para que novas investigações aconteçam. Então, essa casa ela está em constante mudança, né? A farmacologia não há nada muito bem estruturado para falarmos com veemência há mais de 30 anos, sempre a mesma coisa. Quer ver um exemplo? Hoje se compra a S infantil, mas ninguém passa na farmácia para comprar para uma criança de 3, 4 anos. Paradoxalmente, o AS infantil é mais utilizado em idosos, com fins de antiagregação plaquetária. Mas quando a Bayer desenvolveu a aspirina no século XIX, não se tinha a mínima intenção de propositalmente inibir a ação da agregação plaquetária. Isso só foi estabelecido em 1970. Então, é assim que caminha a humanidade. Uma foto dessa pode hoje te incomodar, né? Encontrar aqui uma propaganda de um médico falando que a maioria dos doutores utilizam mais câmbio do que qualquer outro cigarro. Aquele ali, meio atabalhoado, acordando no meio da noite, dizendo, olha, eu tenho atividade muito grande como médico, então eu preciso de fumar, né? Isso choca. Choca porque nós temos uma educação continuada sobre os malefícios do cigarro. Mas isso se dá através de publicações prévias, mostrando, por exemplo, em 1950, que a exposição ao cigarro causa câncer de pulmão, e mostrando que o consumo de tabaco estaria vinculado diretamente a um número expressivo de tumores de pulmão a partir de 1920. Então, a gente precisa sempre observar aquele elefante que está lá na sala, né? Observar hoje como propagandas dessa de cigarro não cabem mais no nosso país. Afinal, quem também já não andou dentro de um carro com acendedor de cigarros ou então com cinzeiros? E hoje não faz mais sentido observar carros assim, porque o Brasil se tornou um dos países modelo, pasmem vocês, modelo em relação ao combate ao tabagismo. Nós estamos em plena descendência desses gráficos em relação ao consumo. Em parte, isso não foi apenas por imposição feita por aumento de impostos, mas sim por educação continuada sobre as famílias brasileiras, né? Em relação a medicamentos, também pode se aplicar. E isso depende do profissional de saúde que se atualiza, que mantém a sua educação continuada. Uma figura também dessa, de uma criança tomando refrigerante, ela choca um pouco os nossos olhos, né? Mas a gente já sabe que no Brasil o consumo de refrigerantes também está
em decréscimo. É só observar, por exemplo, algumas grandes marcas, como a Coca-Cola, adquirindo diversos outros tipos de produtos a fim de recompor o seu mercado no consumo de bebidas, né? Comprando sucos, tipos de águas diferentes, enfim, diversificando o seu mercado. E aí uma cena dessa, para nós, ela é muito apetitosa, dá vontade, né, de comer cada vez mais. A revista Science, mostrando recentemente, um perfil fisiológico curioso, dizendo para nós de que quanto maior a exposição a carboidratos ou gorduras, maior o estímulo cortical de recompensa, ou seja, produção de dopamina, prazer, alegria em repor, né, ou se expor a grandes quantidades de carboidrato e gordura. E nesse contexto, onde entra a farmacologia? É pensarmos agora em baixar a glicemia, baixar a oferta de lipídios, mas será que sempre a saída é o medicamento? Né? E me lembro recentemente da história desse rapaz, o chamado Babu, que ganhou o Big Brother aí, né? E aí, observando uma matéria na mídia falando sobre ele, veio um relato. Ele disse assim: nas últimas semanas eu vinha sentindo muita cãibra nas pernas e estava com a boca muito seca. Eu bebia mais de 10 litros de água por dia durante a noite, eu estava acordando para beber água. Também perdi muito peso sem ter feito nada. Cheguei a pensar que era relacionado ao vírus. Fui correndo para o hospital. E aí qual é a saída agora? A saída é assim, olha, refrigerante eu bebia mais do que água, eu estava me alimentando mal, eu gosto de uma cervejinha, quem não gosta, estava desregulado. Agora a gente começou uma alimentação rica em fibra, zero açúcar, fazendo exercício e tomando insulina, além de algumas medicações aqui para ajudar. Estou com muita gordura no fígado. A ideia é assim, Babu, que bom, então agora você tomando insulina e usando medicamentos, está tudo certo. Não, houve aqui diversos impactos que a população brasileira negligenciou ao longo do tempo. A gente se preocupou muito em entender a farmacologia sobre os seus mecanismos, dizendo que uma estatina inibe a ação da HMG-CoA redutase, que atrapalha a produção de colesterol, mas o ponto é, por que o colesterol aumentou? Por que ele tem gordura no fígado? Por que o indivíduo de 40 anos hoje precisa tomar insulina e a gente observa isso como se fosse algo normal? O ponto é observar que o profissional de saúde não deve se ater apenas ao momento do tratamento medicamentoso, mas saber que a estratégia da farmacoterapia é apenas um mero recurso terapêutico e não o recurso. Né? A gente vai observando ao longo dos séculos um consumo expressivo de carboidratos e, diante disso, novas doenças aparecem, como a famosa diabetes do tipo 2, que nos Estados Unidos tem sido classificada agora como diabesidade, ou seja, a obesidade sendo o gatilho principal do diabetes tipo 2. Seria a nossa saída agora cada vez mais implantarmos novos antidiabéticos para a população ou termos medidas restritivas quanto ao consumo de gordura e carboidrato? Aqui, para vocês terem uma ideia em relação à farmacologia, a história dos antidiabéticos, tudo nasce ali em torno de 1920, com o primeiro uso de insulina, olha aqui, administrada em humanos, um extrato obtido de cães e de bovinos. Só depois que a insulina passou a ser usada de origem suína, né, ali em meados de 1940 até meados de 1990, e aí, o uso dos antidiabéticos orais começou com as sulfonilureias na década de 50. A metformina só foi aprovada nos Estados Unidos após a década de 90, ou seja, na Copa do Mundo de 94, nos Estados Unidos, o Brasil também não conhecia metformina, um dos mais usados antidiabéticos no mundo atualmente, extraído de uma planta chamada Galega officinalis. Então, nem tudo que é amplamente utilizado hoje tem um tempo de vida tão grande, né? Nós precisamos também entender qual é ou quais são os tipos de possíveis malefícios que a metformina também pode nos trazer. Algumas eu vou falar ainda hoje. Bom, temos aqui a insulina recombinante humana, depois as sulfonilureias de segunda geração, como glibenclamida, tão utilizada hoje, a carbose, temos aqui a meglitinida, que no Brasil não foi tão para frente assim, temos os famosos análogos do GLP. Meu Deus, Tiago, esses aqui eu nem vi, porque quando eu formei lá em 96. Pois é, se você formou em 96, só para te fazer aqui um alerta, você nem estudou metformina. Se você esperou aprender sobre ela na graduação, não aconteceu.
Então, onde está o momento de refletir nos mecanismos de ação para que a metformina reduza a glicemia? Só para te provocar agora, um paciente hoje que vai ser submetido a uma cirurgia, nós solicitamos a suspensão da metformina 2 dias antes. Para alguém um pouquinho cru na farmacologia, acharia assim: a gente pede para suspender para não baixar a glicose. Mas é curioso que em diversos tipos de cirurgias, pede-se para suspender apenas a metformina e não outro antidiabético. Não se pede para suspender a insulina. Então, o lance da metformina não é em relação à glicemia, e sim ao risco de acidose lática. A metformina aumenta a chance de acidose lática, porque ela inibe a produção de glicose a partir do ácido lático. Então, veja que um paciente sob exposição à metformina é vulnerável a uma acidose metabólica. E olha, de propósito aqui eu te provoquei para você perceber como que a farmacologia anda atrelada à bioquímica, à fisiologia e à patologia. Ok? Então, olha algumas propagandas que a mídia americana impõe, né, sobre os pacientes, dizendo: olha, você pode passear na estrada, se quiser soltar um pouquinho de açúcar na hora de fazer xixi, você vai conseguir. Ou então essa, olha, na hora de fazer xixi, você pode também eliminar açúcar. Isso virou moda na atualidade. Existem fármacos já no século XXI que permitem a sua maior excreção de glicose. Mas como que isso acontece, né? Então, vamos aqui mostrar para vocês a classe da chamada dapagliflozina, empagliflozina, canagliflozina. O que essas drogas fazem? Normalmente, a glicose, quando é filtrada lá no néfron, ela pode ser reabsorvida. E essa reabsorção acontece por canais chamados SGLT, SGLT2. Então, a glicose ela sofre reabsorção, de forma que normalmente nós não excretamos glicose. Ok? O papel agora desses novos antidiabéticos é atuar bloqueando os canais que permitem a reabsorção de glicose. Então, eles são chamados inibidores de SGLT2, canagliflozina, empagliflozina. E aí, quando eles bloqueiam esse canal, a glicose não é mais reabsorvida e, portanto, a sua excreção na urina aumenta. Então, imagina que se eu terminasse essa abordagem agora, desta forma, você talvez estaria assim mais apaixonado por essa classe, pela canagliflozina e companhia, porque elas, poxa, se aumentam a excreção de glicose e a glicemia reduz, isso é maravilhoso. Só tem um problema. É preciso lembrar que quando eu tenho aumento da glicosúria, o trato geniturinário passa a ficar mais exposto à glicose e, portanto, ele tem alto teor de glicose no meato urinário, uretra, bexiga, ureter, e isso facilita infecções urinárias de repetição. Então, às vezes, é um paciente que tem mais de N, passa a utilizar agora uma série de antibióticos como profilaxia, como nitrofurantoína, cefalexina e norfloxacino, às vezes interpretado como um paciente com bactérias resistentes, mas na verdade o gatilho do problema está sobre o seu controle glicêmico exercido por drogas que aumentam a excreção de glicose. É bom lembrar que pela excreção também de glicose vem água junto, então geralmente o paciente pode ficar mais vulnerável a quadros de hipotensão. Então, ficar atento que esta classe não está vinculada apenas à queda de glicose e está tudo bem. Ela aumenta a chance de infecções urinárias, trabalhos mostrando que aumenta a chance de tumores de bexiga e, ao mesmo tempo, pode incrementar a queda da pressão arterial. Então, veja que eu fui caminhando com vocês ponto a ponto, mostrando o mecanismo de ação, uma via bioquímica de bloqueio de um canal, mas trazendo aí uma repercussão que é muito comum hoje nas nossas farmácias. Pacientes tendo infecções de repetição por uso da classe das gliflosinas em geral. Ok? Então, portanto, qual é a melhor estratégia para baixar a glicemia? Uma delas é exercício ZOL, caminhadol, nadadol, né, fechabocol, e pensar que eles são importantes alicerces, então, para a redução da glicemia, o controle glicêmico, né? E nós devemos ficar sempre atentos com alguns modismos que a farmacologia nos impõe, às vezes histórias que passam por nós e você não filtrou, você não refletiu sobre isso.
E um exemplo é essa história do rabo do peixe. Uma família estava fazendo peixe e um filho perguntou: mãe, por que você corta aqui essa parte do peixe? Eu falei: eu aprendi com a sua mãe, com a sua avó, né? Com a minha mãe. E ela perguntou para a vovó: vovó, por que você corta o peixe? E ela falou: eu aprendi com a minha mãe. Tá, vamos ligar lá para a Bisa. Bisa, por que você corta essa parte do peixe? Ela falou: porque não cabia no forno. Então, na verdade, ninguém mais desfrutava do rabo do peixe, e agora a razão era outra, né? O forno já é maior, e essa história do rabo do peixe acontece também na farmacologia. Então, vou trazer aqui um exemplo para vocês em relação aos inibidores de bomba protônica, os quais são chamados de omeprazol, rabeprazol, lansoprazol e seus amiguinhos. Esses não atuam como band-aid de estômago. Eles inibem de uma forma covalente as bombas de prótons, né? Bombas de hidrogênio. E aí vem sempre uma pergunta: por que tomar em jejum? Tomar em jejum porque o trajeto do inibidor de bomba não é ficar no estômago atuando aqui como uma barreira física. Ele precisa chegar ao intestino, sofrer o processo de absorção. Este omeprazol agora alcança as células chamadas parietais do estômago através do contato primeiro pelo sangue, e ao chegar nesta região aqui das células parietais, eles têm a chance de se protonarem em meio ácido e fazer uma ligação covalente com a cisteína. Esta ligação covalente faz com que a bomba fique bloqueada. Então, essa figura que você está vendo comigo, parece aqui um cacho de uva, é uma bomba de prótons. Existe aqui uma inibição que é covalente, essa ligação não se desfaz, por isso que é uma bobagem fazer omeprazol de 8 em 8 horas, de 12 em 12, porque uma vez a bomba bloqueada, essa ligação aqui é do tipo casamento, é até que a morte os separe. Então por que eu tenho que tomar todo dia? Porque novas bombas são sintetizadas, ok? Mas tomar de 8 em 8, 12 em 12 não faz o menor sentido. Mas tem um problema. Esta bomba só ganha atividade, só é inibida a partir do momento em que ela está funcionando. Ou seja, pessoas que estão em jejum, tomam omeprazol e levam 2, 3 horas para se alimentar, a chance dessa bomba ser inibida é pequena. Ela precisa estar em funcionamento para que ocorra, de fato, o bloqueio. Então, uma coisa que nós precisamos ensinar aos nossos pacientes é o seguinte: não é o lance do jejum por si só, é usar este inibidor de bomba antes das refeições, 40 minutos antes. A literatura já tem mostrado com uma certa frequência, que eu trago para vocês um paper de 2020, que certamente não está em nenhum livro de farmacologia, mas chamando atenção pela importância de se usar, olha aqui, em jejum do que, de fato, alimentado. Você antecipa a absorção do omeprazol e, de fato, aumenta a sua chance de inibição da bomba protônica. Isso também é válido para o próprio pantoprazol, ok? E também para o próprio rabeprazol. Então, esse estudo é interessante, que acaba concluindo que, como os alimentos atrasam a absorção dos IBPs, em cerca de 3 a 4 horas, eu posso atrapalhar a sua oferta no sangue. Então, seria melhor administrar os medicamentos, de fato, em jejum. O problema do rabo do peixe é que continua. Alguns hospitais protocolaram o uso de inibidor de bomba 2 horas antes do café da manhã. Aí, precisamos reavaliar isso. Se o omeprazol no hospital tem sido usado por via intravenosa, eu não posso esperar 2 horas para fazer a administração da refeição. Eu tenho que fazer isso o mais próximo possível, a fim de coincidir a atividade da bomba com a chance do bloqueio desses inibidores. Aqui um outro exemplo do rabo do peixe. A gente tem aqui um prontuário com diversas prescrições, mas me chama a atenção essa aqui, chamada atorvastatina, que é uma estatina que inibe a produção de colesterol. E aí vem sempre as indicações das estatinas para tomar à noite. Agora, por que tomar à noite? Qual é o objetivo? É que a atividade de produção do colesterol ela acontece ao máximo de meia-noite às 2 da manhã. Isso acontece através da atividade da enzima chamada HMG-CoA redutase, que é a enzima alvo da inibição das estatinas. Então, quando se usava a simvastatina, que tem uma meia-vida muito curta, de fato eu quero usar à noite para coincidir o pico da simvastatina com a maior atividade da enzima. Mas a atorvastatina tem um lance. A atorvastatina ela tem um tempo de meia-vida
que beira aqui, ó, 14 horas e metabólitos que podem durar de 20 a 30. Então, a hora sugerida para tomar assim, a atorvastatina é qualquer horário do dia, porque os seus níveis plasmáticos permanecem praticamente constantes por mais de 24 horas, ok? Então, é dispensável pensar aqui em usar a estatina, todas elas, à noite. No caso daquelas que têm meia-vida curta, como lovastatina, sim, fluvastatina, podem usar à noite. No caso de pita, ator, rosuvastatina e pravastatina, aqui, ó, anytime, qualquer horário. Ok? Então, muitas vezes a gente erra porque não conhece as escrituras. Né? Isso aqui fica algo interessante. Então é proibido usar à noite? Não, não é isso. Mas, às vezes, um paciente que tem um ritmo circadiano diferente, é um indivíduo que é vigilante, ele é um plantonista, ele é motorista de ônibus, ele trabalha à noite, ele é caminhoneiro. Então, às vezes, a eficácia de uma simvastatina ela é reduzida porque a produção de colesterol dele é sambada, né? Ela acontece em vários momentos do dia. Então, nesse caso, a eficácia passa a ser maior com aqueles de meia-vida mais longa. Ok? Outro exemplo aqui de rabo do peixe, nós temos 3 bloqueadores de receptor de dopamina, e a gente sabe que dos 3 aqui, o que mais causa síndrome extrapiramidal é a metoclopramida. Agora, por qual razão? Aí vem alguns e falam, não, é porque a domperidona não atravessa a barreira hematoencefálica. Sim, é verdade. Mas por que ela não atravessa? Porque ela é mais lipossolúvel. Não, não é essa a explicação. A explicação se dá pelo peso molecular. Então, sendo a domperidona de maior peso molecular, ela tem menos chance de alcançar uma via chamada via nigroestriatal, que está lá no sistema nervoso central e participa do controle motor. Então, colocando aqui bem na prática isso, imagina um paciente que está tomando Plasil em casa e começa, de repente, a ter movimentos oculógeros, começa a ter tremor, ele não consegue ficar parado, quer ficar andando em casa, alguns movimentos de tique, e isso às vezes é interpretado, pasmem vocês, como crises convulsivas. E na verdade pode ser uma influência da metoclopramida. Então, dos 3, o que menos causa síndrome extrapiramidal é a domperidona, o que justifica o seu uso na área pediátrica. Tá vendo? Então, algumas coisas vão se conectando, né? A gente vai percebendo aqui a relevância do entendimento da farmacologia, entre aspas, de cabo a rabo. Em relação aos sinais clássicos da inflamação, estou te dando aqui outro exemplo, né? O calor, a dor, o rubor, o edema, a perda de função. Nós hoje temos acesso a uma gama de anti-inflamatórios. Mas como que se imaginou que a inflamação acontece ou ela é exacerbada? Pela influência das prostaglandinas. E esse termo prostaglandina, se você pensar um pouquinho na palavra, ele é curioso, né? Prosta te lembra de quê? De próstata. De próstata. E, na verdade, essa descoberta se deu por ginecologistas, por obstetras, ao observar que o sêmen, quando administrado em pedaços de músculo uterino de mulheres que eram submetidas à esterectomia, a exposição causava contrações. Olha aí, o sêmen aplicado num útero isolado provocava aqui uma contração. Então, isso aconteceu, gente, olha só a data, 1930. A primeira vez que se falou sobre prostaglandinas. Não havia nenhuma informação em relação à febre, à dor, nem à inflamação, mas sim de um efeito contrátil no músculo uterino. Isso ficou em silêncio por mais de 40 anos até que um farmacologista chamado John Vane, na Inglaterra, percebe que a aspirina inibia a produção de prostaglandinas, inclusive em mulheres. Por que eu provoquei vocês aqui para falar em mulheres? Porque prostaglandina lembra o quê? Próstata. Mulher não tem próstata. Então, alguns nomes que foram usados na farmacologia, hoje passam a ser aplicados para outros eventos, mas a homenagem fica, né, diante da descoberta. E, de fato, depois percebemos que prostaglandinas são amplamente produzidas em diversos outros tipos de tecidos. Mas não podemos desprezar o caráter histórico. E aqui eu me lembro da década de 70, quando a indústria farmacêutica chamada Searle começou a dispensar das suas indústrias o misoprostol. Inclusive, o comprimido tinha um formato aqui de estômago. Isso década de 70 para 80, no Brasil tivemos, na década de 80,
O misoprostol ele é um análogo das prostaglandinas, e como elas no estômago protegem o estômago, diminuem a secreção ácida e aumentam a produção de muco, usar o misoprostol seria uma excelente estratégia para diminuir a gastrite e as úlceras. Mas vamos unir a história. Falei para vocês há alguns minutos que obstetras descobriram as prostaglandinas provocando contração uterina. Mas quando não se conhece a história, os problemas aparecem. Foram indicados comprimidos de misoprostol até para gestantes, para terem alívio das suas queimações, das suas azias. E aí um efeito colateral começou a aparecer. O misoprostol atuando como um agente abortivo. Quem é o misoprostol hoje? Nós conhecemos pelo seu nome comercial chamado de Cytotec. Então, o misoprostol, que é o Cytotec, não foi inventado para ser abortivo, foi inventado para ser usado na úlcera. Não haveria nenhum problema hoje em um homem comprar na farmácia misoprostol. Mas por que ele é proibido a sua comercialização? Por conta do risco de contração uterina, onde a sua primeira observação se deu na década de 30. Né? Então, nós não podemos desprezar os caráteres históricos. Né? Ainda trabalhos publicados na Lancet mostrando que em Fortaleza, na década de 80, uma amostra de 102 farmacêuticos, mais da metade indicavam o uso de misoprostol como um abortivo. Né? Lamentável. Em relação a essa história do aborto, também eu preciso lembrar aqui de drogas que hoje temos com uma certa frequência nas drogarias e são vistas assim como extremamente seguras, né? É um análogo da serotonina, chamada de ondansetrona. Então, uma marca chamada Vonal, mas trabalhos recentes mostrando que essa segurança da ondansetrona precisa ser reavaliada, mostrando que existe aqui uma chance de má formação, principalmente de fenda palatina, mais precisamente no primeiro trimestre. Então, inclusive no ano passado, em 2019, a própria Anvisa colocou aqui um sinal de alerta e nós devemos agora nos atualizar em lembrar que as gestantes devem repensar no uso da ondansetrona e precisam, então, de uma vigilância contínua. Em caso de enjoo, preferir os chamados antagonistas de receptor H1, como meclizina, dimenidrinato, são mais seguros do que a própria ondansetrona. Então, alguns podem falar, poxa, mas já existe no mercado há tanto tempo. Não, não é tanto tempo assim. A ondansetrona não foi desenvolvida para gestantes, era para a área da oncologia, e ela passou a ganhar maior notoriedade de consumo depois de 2003, 2004 no nosso país. Então, a primeira geração de gestantes que está se expondo com uma certa frequência é agora. E diante disso, como não existem estudos clínicos em gestantes, o que é importante é resguardar aqui da observação. Então, não podemos ter como primeira alternativa a ondansetrona, principalmente no primeiro trimestre. Ok? E assim a gente vai caminhando para ver como que a farmacologia depois dos 30 vai se aplicando. Por que eu brinquei aqui com o 30? Porque geralmente você formou com seus 24, 25 anos, ou 22, ou 26, ou 29, não é? E aí passou dos 30 e agora fica a pergunta, como me manter atualizado diante de tantas coisas que mudam? Eu vou me fossilizar dentro de uma drogaria, dentro de um consultório, dentro de uma farmácia hospitalar? Como estar na vanguarda aqui da informação? É necessário alguma rota para isso. Apenas com livros? Muito difícil. E aí eu vou provocando vocês como essa história aqui da Copa de 94. Né? Quem estava vivo nessa cena, quando Galvão Bueno grita é tetra, né? Nessa fase, por exemplo, não se conhecia essa substância ativa, que é o citrato de sildenafil. Então, o sildenafil não foi desenvolvido para impotência sexual, né? Nessa época que o sildenafil ainda estava em estudo clínico como um vasodilatador coronariano. No entanto, durante os ensaios clínicos, percebia-se que os idosos não devolviam os comprimidos que sobravam. E, diante disso, a Pfizer, inclusive, usou um trocadilho, uma homenagem, para desenvolver a palavra Viagra. Via de vigorous, do inglês, vigoroso, e Agra, lembrando as cataratas do Niágara, né? Se você observar aqui a catarata, é água entrando com força, né? Numa região
mais específica, mais centralizada, e a ideia, então, é, de fato, o sildenafil atuar como um mecanismo hidráulico, enchendo aquele meio de sangue, os corpos cavernosos, a fim de haver a ereção. Então, para você ver que nem sempre o desenvolvimento de um fármaco aconteceu de uma forma proposital, com uma hipótese muito bem estabelecida. Foi uma descoberta ao acaso e fez com que, inclusive, a Pfizer tivesse, agora em 2020, caixa para poder pensar numa vacina contra a Covid-19 e, como nós vimos semana passada, aí, apresentando aí mais de 90% de eficácia. Então, muitas indústrias farmacêuticas conseguem grandes pernas para novas descobertas graças a drogas que podem pagar o investimento de outras que não deram certo, né? E aqui foi um bom exemplo disso. Em relação à ereção peniana, como é que isso acontece, né? Como é que os corpos cavernosos se enchem de sangue? Se enchem de sangue a partir da ação do óxido nítrico potencializado. E aqui, então, para te provocar, e caminhando já para o nosso fim, infelizmente pelo nosso tempo, mas aqui observe o relato de um colega. Pacientes com problemas de coronárias que querem tomar sildenafil devem usar outras drogas mais seguras no lugar de nitratos, diltiazem ou beta-bloqueadores. Então, para a gente entender esse processo, eu preciso refletir como que o sildenafil atua. Então, diante de uma relação sexual, o músculo liso das artérias que irrigam os corpos cavernosos tem uma maior oferta de óxido nítrico, que veio do endotélio. Esse NO, ele aumenta a atividade de uma enzima chamada guanilato-ciclase. Esta guanilato-ciclase, ela aumenta a produção de um segundo mensageiro chamado GMP cíclico. Este GMP cíclico diminui os níveis de cálcio e, como consequência, agora acontece a vasodilatação. Agora, por que esse efeito não perdura por tanto tempo? Porque nós temos uma enzima chamada fosfodiesterase do tipo 5. Essa fosfodiesterase ela pode ser inibida tanto pelo sildenafil, como pelo vardenafil ou pelo tadalafil, não importa. Então, eles são chamados de inibidores da fosfodiesterase. Ao inibir a fosfodiesterase, a oferta de GMP cíclico aumenta, culminando agora com menores níveis de cálcio. Quanto menos cálcio, mais vasodilatação, e isso justifica a ereção peniana. Agora, o sildenafil tem problemas graves de interação medicamentosa. Se associado num hospital nitroprussiato de sódio, chamado de nipride, né, em pacientes que foram expostos ao sildenafil, eu tenho grande chance de hipotensão, de uma síncope. E, portanto, nem nitroprussiato, nem os chamados nitratos, como nitroglicerina, dinitrato de isosorbida, mononitrato de isosorbida, podem ser usados com segurança em pacientes que foram expostos recentemente ao sildenafil. Então, essa clássica interação de doadores diretos de NO ou doadores indiretos de NO requerem aqui um cuidado maior, né, diante da chance de hipotensão exagerada em associação de nitratos com sildenafil. Então, botando na prática, como é que é, professor? Se eu usar sildenafil, um paciente usou lá com seus 50 anos, não se deve expor essas duas classes no intervalo de 24 horas. Mas isso é para qualquer um deles? Não, no caso do tadalafil, que tem meia-vida de 17 horas, isso ultrapassa mais do que 48 horas. Então, veja o grande desafio de quem faz uso diariamente de isordil, de monocordil, e alguém foi lá e soprou no ouvido dele que vale a pena a exposição a um azulzinho ou alguns dos seus análogos. Então, é uma potencialização de resposta pela hipotensão mediada indiretamente pelo óxido nítrico. Tá? Aqui uma outra provocação que eu faço para vocês, uma publicação no New England Journal of Medicine, mostrando um paciente que foi intoxicado por codeína. E codeína vocês conhecem muito bem, faz parte do grupo dos opioides. E o curioso desse trabalho é que a paciente não tomou uma dose alta de codeína. Ela tomava 25 miligramas 3 vezes ao dia. É uma dose que hoje muitos pacientes com herpes zoster, com dores por vias oncológicas, tumores, fazem uso. Mas ela tinha algo aqui especial. Ela fazia uso de um antimicrobiano, um macrolídeo, claritromicina, e usava um antifúngico, voriconazol. E, além disso, ela tinha uma modificação em uma das enzimas que biotransformam a codeína. Então, vamos entender esse processo. Ela chegou no hospital com hipóxia,
com aumento de CO2, ou seja, aqui com uma hipercapnia, ela chega em coma e comiose. Não sei se você lembra, mas codeína é um opioide. E os opioides causam uma chamada tríade de intoxicação, que é a apneia, acompanhada de coma e de miose. Então, ela estava intoxicada pela codeína. Foi feita a ventilação, ela melhora um pouco o seu padrão ventilatório, cai os níveis de CO2, mas dentro de poucos minutos ela começa a evoluir também para uma azotemia. Olha aqui, aumento de ureia e creatinina, revelando um quadro de insuficiência renal aguda. Felizmente foi revertido através do uso de naloxona, que é um antagonista do receptor de codeína. Então, isso, gente, é um cenário que é comum no nosso país. É que muitas vezes as interações, elas ocorrem, mas elas não são interpretadas como tal. Ou seja, trata-se a insuficiência renal, trata-se o coma, mas não se vai na investigação do gatilho. Por que que alguém teve aquela manifestação, aquela reação adversa, aquela interação medicamentosa? Então, para ficar claro aqui para vocês, é bom lembrar que a codeína ela é biotransformada pela CYP2D6 em morfina. Codeína é convertida em morfina. Então, quem tem efeito analgésico é a morfina e não é a codeína. Bom lembrar isso. A morfina ela é gerada através de uma enzima do citocromo P450, chamada CYP2D6. Esta CYP gera a morfina tem seu efeito central, contribuindo para a analgesia, mas um dos seus metabólitos é nefrotóxico, o que justifica o aumento de ureia e creatinina. Olha as coisas aqui batendo, né? Mas por que ela, tomando uma dose relativamente baixa, desencadeia um quadro tão grave? Porque ela era uma metabolizadora muito rápida da CYP2D6. Então, faz a gente refletir numa coisa. Tiago, agora eu estou entendendo. Por que alguns pacientes respondem tão bem à codeína e outros falam, olha, para mim é igual tomar paracetamol ou chupar uma bala. Codeína, para mim, não funciona. E por que existe essa variabilidade entre as pessoas? Porque, na verdade, a codeína é um profármaco. Ela precisa ser convertida na morfina para ter o seu efeito analgésico. Então, nesse caso, como ela biotransformava muito rápido, produziu muita morfina. Com um agravante. O uso dos antimicrobianos, claritromicina e voriconazol, facilitou mais esse processo, porque eles inibem a CYP3A4, que seria uma outra via de biotransformação da codeína. Então, nesse aspecto, a codeína aqui acumulada gera-se morfina com maior intensidade, culminando com os quadros de intoxicação que observamos. Ok? Muito bem. Então, eu quero aqui enfatizar que a farmacologia ela é cheia de fronteiras ilimitadas, inconstantes. Talvez muita coisa que eu mostrei aqui para vocês não deu tempo de ser visto na graduação, ou nem se falava sobre a substância, porque você formou em 2010, 2012. Eu mesmo que me formei em 2002, não vi nem 30% do que eu apresentei aqui para vocês. Não é? Então, exige aqui uma atualização de forma continuada e aplicada ao nosso cenário nacional. Né? Saber que os fármacos podem até auxiliar o tratamento, mas eles são meros recursos terapêuticos. Nós precisamos também promover mudança de estilo de vida para melhorar a eficácia, inclusive, dos fármacos que utilizamos. Né? Diversas descobertas são feitas ao acaso. E quem faz parte da observação do acaso? Você. Então, muitas substâncias que o paciente faz uso, você pode ter novas noções de efeitos a partir do contato, a partir da clínica, que vem do original a palavra clinique ou cliné, que é o ato de se inclinar, é de ouvir, é de participar. Então, coroando aqui esse nosso congresso de farmácia clínica, o que eu quero aqui enfatizar a vocês é que incentivem cada vez mais a observação, a interpretação, e que esse momento do segundo andar da casa esteja amparado por experiências, por vivência, por pensar sobre. E, de fato, isso só se dá através da educação continuada. Ok? Então, eu queria agradecer aqui a participação, deixar uma frase de Paulo Freire que diz: não há saber mais ou menos, há saberes diferentes. E, diante disso, eu te convido a continuarmos aí o nosso contato através do Instagram, Farmaco na Prática, no YouTube, Farmacologia na Prática. Quem quiser ter acesso também ao meu e-mail é pereiratmc@gmail.com. Ok? Muito obrigado
e tenham aí um excelente dia.